No vídeo de hoje nós vamos ver um cabelo que será descolorido com super clareador. Esse é o cabelo, um cabelo natural, não tem química nenhuma. E ela quer um resultado bem suave, que nos possibilitou aplicar esta técnica. A base natural é entre 5 e 6 e é um cabelo bem grosso. Nós começamos lavando muito bem esse cabelo para retirar residuais de finalizadores. Esse tipo de cabelo geralmente vem com esse tipo de química e esse tipo de química acaba atrapalhando a descoloração. Ainda mais que a gente vai fazer com super clareador e não pó. Cabelo bem limpo, um cabelo lindíssimo. E começamos a preparar a fórmula descolorante 12.19, que corresponde a cinza e irisado, que seria cinza e violeta. Colocamos um tanto na cumbuca, é 1:2 a proporção. Você pode pesar na balança ou fazer no olhômetro. Aqui eu tô fazendo no olhômetro mesmo. Vamos utilizar uma força de oxidação de 40 volumes. E eu apliquei aqui aproximadamente 1:2. Um tanto de super clareador para 2 tantos de oxidante de 40 volumes. Mistura muito bem. Secamos o cabelo, pois ele ainda estava úmido. Cabelo bem seco para aplicar o super clareador. Essa é a divisão. Reparem que eu fiz um losango ali no topo da cabeça. Sobrou as duas laterais frontais e a parte da nuca. Fazendo o losango, automaticamente sobram as duas laterais frontais, esquerda e direita, e a parte da nuca mais abaixo. E foi essa a divisão. A técnica é a seguinte: como ela quer pouca iluminação, nós separamos em zigue-zague uma seção bem grossa, de aproximadamente uns 3 centímetros. Costuramos mechas médias na parte superior da seção, costurando essas mechas medianas na parte superior da seção. Sobra bastante desta seção e assim gera pouca iluminação, ou seja, um resultado bem suave. E aplicamos o super clareador até próximo ao tufinho, bem próximo ao tufinho. Aplicamos uma boa quantidade de produto descolorante para que a nossa descoloração seja bem homogênea. Depois de aplicar, fechamos com uma sobreposição de papelote sem dobrar. Reparem que agora nós vamos começar a separar as seções em diagonal para coincidir com o losango. E nós vamos seguir aqui na diagonal até coincidir ali com a parte de baixo do nosso losango. Sempre em zigue-zague, sempre colhendo mechas médias de forma superficial nesta seção, para que sobre bastante fundo nesta seção sem iluminar e assim gerar um resultado bem suave. Preparamos a plaquete com o super clareador e descolorimos até próximo o tufinho. E assim nós vamos aplicar essa técnica até chegar ali na parte do losango em diagonal.
Agora nós chegamos ali próximo ao losango, então nós vamos subir de agora em diante em toda essa plataforma do losango, nós vamos subir em horizontal, já não vamos mais separar em diagonal. Porém, continuamos separando em zigue-zague, sempre cuidando as duas laterais, esquerda e direita, para que você suba nas duas laterais na mesma altura, para que o teu resultado seja harmonioso. E continuamos com a mesma técnica. Reparem que aqui, como a minha seção ficou bem larga, eu acabei dividindo ao meio para aplicação. E assim nós vamos até terminar o losango. Com esta mesma técnica, nós vamos separar seções mais grossas, vamos colher mechas medianas, vamos eriçar e aplicar o descolorante até próximo tufinho. Por que nós escolhemos mechas medianas? Quanto mais fininha você fizer a mecha, mais ela vai se juntar depois no resultado final ao cabelo e vai dar aquela loirada final. A nossa intenção é que apareçam os pontos de luz, por isso a nossa mecha ela é um pouquinho mais grossa. Reparem como a nossa seção afunilou bastante, pois já estamos aqui na ponta do nosso losango. E seguimos aplicando a mesma técnica. Por que não haverá variação na técnica? Porque para cabelos cacheados não fica tão bom, tão harmonioso como quando o cabelo é liso, fazer aquela iluminação a mais na parte da franja. Então aqui a gente vai, reparem que nessa lateral a gente vai colocar a mesma técnica. Em toda essa lateral vamos fazer nessa seção inteira, que é mais ou menos a mesma espessura das outras seções. Vamos fazer ela meio que em diagonal ali. E aplicar a mesma técnica, sem provocar mais iluminação nessa região. E do outro lado vamos fazer a mesma coisa. A única diferença é que do outro lado,
A seção era um pouco mais larga que essa seção do lado de cá, então deu para a gente aplicar 2 vezes a técnica, enquanto esse lado aqui foi só uma. Aqui damos uma revisada, está clareando bem devagar. Reparem, esse foi o primeiro papelote, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e os outros 2 formando 18, os outros 2 do outro lado. Foram ao todo 18 papéis. Foi bem rápido para aplicar. Depois que aplicamos o último, esperamos passar os 40 minutos e retiramos tudo de uma só vez. O super clareador tem essa vantagem, você não precisa ir retirando que vai ficando pronto, pois quando ele dá o tempo de ação dele, ele simplesmente para de descolorir. Por isso você pode retirar tudo de uma só vez. Você termina toda a aplicação e começa a contar o tempo a partir da última seçãozinha que você aplicou. E você vai reparar que todas elas abriram com muita homogeneidade, todas na mesma altura de fundo de clareamento. E aqui nós começamos a lavar o cabelo. Reparem que fundo bonito e homogêneo nós já conseguimos na descoloração. Reparem como conseguimos ver os pontos de luz, pois o cabelo ainda não foi deseriçado e aquele já deseriçado, como ele dá uma misturada com o cabelo. Aqui já depois de tratado, a gente tratou o cabelo e agora nós vamos lavar com shampoo hidratante para retirar o tratamento e então começar a finalização. Aqui para finalizar nós separamos mechas de mais ou menos 1 centímetro de grossura. Aplicamos bastante finalizador, que é o finalizador especial para cachos, para definir cachos. Depois de aplicar, espalhamos bem com um pente ou uma escova. Depois fui separando as mechas médias, nem tão finas, nem tão grossas. O próprio cabelo foi, ao voltar, formando a onda naturalmente. Reparem que a gente só aplica o produto, distribui bem com a escova, o produto para ficar bem distribuído sobre toda a seção, toda essa seção que a gente separou. E aí a gente vem só separando as mechinhas com o dedo e ela mesmo foi se moldando. É muito importante aplicar uma boa quantidade de produto para que a sua definição seja perfeita. Muito rápido de aplicar essa técnica de finalização. O cabelo dela também permitia fazer esse tipo de técnica. Aqui na parte superior vocês vão reparar que eu fiz esse movimento, um para lá, outro para cá, mas não havia necessidade. O cabelo dela já se enrolava sozinho e essa foi a finalização que a gente fez com um finalizador para cachos.
Depois de preparar desta forma todo o cabelo, começamos a secar com o difusor. Um detalhe muito importante para você acertar aí na parte da finalização com o difusor e não criar um efeito de frizz sobre a raiz ou a extensão do fio, é você posicionar o difusor desligado depois que você posicionou aonde você precisa, então recém você liga o difusor. E quando você for retirar o difusor, a mesma coisa, você primeiro desliga para então retirar e mudar a posição. E você deixa aquecendo o tempo suficiente para que o cabelo seque com todo aquele produto sobre ele. Dessa forma ele vai ficar super definido. Aqui eu pedi para ela virar. Reparem que a minha cadeira é hidráulica, eu posicionei para que ela fique confortável e o cabelo fique numa posição legal para eu aplicar o difusor. Aqui para dar a finalização nas duas laterais. Aqui eu pedi para ela colocar a cabeça para frente, para que a raiz dela fique mais levantada. E a gente deixou o difusor aí até sentir que o cabelo ficou quase seco. E esse foi o resultado. Reparem que cor linda aqui no ambiente interno. Ficou um resultado incrível. A gente não apagou raiz, não matizou. Esse aqui foi o resultado de abertura mesmo. Ficou lindíssimo e ficou exatamente como ela queria, nada tão exagerado. Essas fotos, que são as últimas aqui, elas têm filtro, a própria modelo tirou, por isso elas estão levemente quentes, mas a cor foi exatamente aquela do ambiente interno. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo e quando surgir uma oportunidade com um cabelo em uma situação igual a essa ou parecida, vocês possam usar e ter um excelente resultado. Até a próxima!